Meus irmãos, eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, queremos agradecer a Deus e pedir aos irmãos que, se possível, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, que nós vamos falar a respeito da abertura dos primeiros selos, né? Que aqui fala a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo vai ser manifestado. Eu quero que vocês gravem na sua mente que esse primeiro selo só vai ser aberto, tá certo? O primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7º selo só irá ser aberto depois que a igreja do Senhor Jesus for arrebatada. Algumas seitas por aí estão querendo implantar na nossa mente que este selo já foi aberto e os cavaleiros e os cavalos já estão sendo manifestados. E observe, havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovões, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Sabemos que isso aqui é o anticristo, ok? Porque se ele saiu vitorioso para vencer, ele com certeza vai pelejar para tentar vencer alguma coisa. Enquanto o capítulo de número 5 diz que Jesus é o cordeiro que foi morto, né? Mas ele está vivo, que é o leão da tribo de Judá, que ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E nós observamos uma coisa interessante, é que a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que, versículo 3, e havendo aberto o 2º selo, olhei, né, o segundo animal, dizendo, vem ver, e saiu o outro cavalo vermelho, primeiro o cavalo branco e agora o cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, e foi-lhe dado que tirasse a parte da terra, né? E matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aí vem o versículo 5, e havendo aberto o 3º selo, ouvides o 3º animal, vem e vê. Aí ele diz, e olhei, e um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiquei o azeite nem o vinho. E havendo aberto, ouvi a voz do 4º animal dizia, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Aí nós observamos outro detalhe, é que o cavalo preto representa fome. Por quê? Porque todos aqueles que saem para a guerra, tá certo que vão ser convocados para a guerra, ele jamais vai ter tempo de plantar, vai ter tempo de cuidar da lavoura. Então, por conta disso, haverá uma escassez de alimentos. Então, os poderes políticos e religiosos que irão predominar pelo poder do anticristo, ele vai ter o valor, né, de todos os alimentos nas suas mãos, poder. Então, causará uma falsa paz, entendeu? Ele vai tentar matar um ou outro por conta da guerra. E quando eles voltarem, muitos vão morrer de fome, porque não tem dinheiro, não tem alimento. O único que tem poder é justamente o anticristo.
para poder manipular o povo. Versículo de número 8. E olhei em um cavalo amarelo, não é isso? E o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno seguia, né? E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Ou seja, quando tudo isto acontecer, a igreja do Senhor não estará aqui na terra. Algumas pessoas estão tentando manipular a mente dos crentes, dizendo que o anticristo já está no mundo, querendo também implantar na nossa mente que esse cavalo amarelo já está sendo manifestado e vai trazer uma morte pior do que essa corona. Amados, isso simplesmente é para causar medo em nossas vidas. Mas saiba de uma coisa, que Jesus, tá certo? O Filho de Deus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, que era justamente a célula que era contra nós, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14. A célula que era de acusação contra mim e contra você foi rasgada e cravada na cruz do meio. E Paulo também escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ou seja, se Deus permitisse que a igreja do Senhor passasse pela grande tribulação, ele seria injusto, tá certo? Em mandar o seu próprio filho morrer na cruz do Calvário. Se você ler o capítulo de número 8 do livro de Romanos, você vai perceber que, de fato, o prazer de Deus é que nós venhamos andar segundo a vontade dele. Porque quando todas as leis que vinham nos acusando sobre a nossa carne, sobre a nossa vida, Paulo agora escreve dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja bem uma coisa, o que eu louvo a Deus é que esse cavalo amarelo que vai ser manifestado é justamente o período em que o anticristo ele irá dominar, porque todos esses cavaleiros que vão se levantar, o primeiro é o anticristo, correto? Então ele vai dominar o segundo, o terceiro e o quarto. O segundo, observe que é o segundo, presta bem atenção que isso é muito sério. Quando ele diz assim, o segundo, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo, ou seja, vermelho, ao que está sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a parte da terra. É justamente neste momento em que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, ou seja, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, melhor dizendo, que ele vai provocar uma falsa paz. Para quê? Para tentar manipular os judeus e os gentios que irão ficar no período da grande tribulação. Porque a grande tribulação é para os gentios e para os judeus. Todas as nações que não são israelitas são consideradas gentios, ok? Então a igreja era gentil, porém quando ela se converteu a Cristo, passou a ser igreja, ok? Então, quando nós olhamos para o versículo de número 9, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por o testemunho que deram. E observe, não fala mais de cavalo, só é até o versículo de número 8, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, pelo amor de Deus, irmão, não permita que nenhum tipo de seita, de heresias, venha manipular a sua mente, tá certo? Amanhã, com certeza, traremos outras mais informações com respeito aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos tentar trazer versículo por versículo para você entender melhor. Amém? Forte abraço e a paz do Senhor.